Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje a palavra de Deus propõe uma bonita reflexão acerca do tempo. O tempo de Deus e o tempo que presumidamente, conforme nosso julgamento e vontade, nós pensamos e chamamos de tempo ideal para que algo se realize ou se concretize em nossa vida. Há ocasiões de intercessão, momentos em que o tempo de Deus e o nosso tempo se encontram, momentos em que nossa expectativa e o tempo que nós, baseados nessas expectativas, julgamos que será necessário para que algo se concretize ou se realize. Mas sim, em muitos momentos não existe esta intercessão. Em algumas ocasiões, positivamente, as coisas acontecem num tempo que é mais veloz, que se antecipa ao nosso cálculo. Em outras ocasiões, é exatamente o contrário que acontece. Há um tempo de Deus, um tempo certo, um tempo em que nós vamos aproveitar de maneira plena e experimentar de maneira plena o que esperamos, que não coincide, pelo contrário, exige de nós a paciência, quando comparado ao nosso tempo, ao tempo da nossa expectativa. O povo de Israel desejava muito ter um regime monárquico, ser governado por um rei que fosse rei de todo Israel. Deus tinha o tempo dele. A primeira leitura de hoje, no capítulo 9 dos Juízes, mostra uma atitude ansiosa de antecipação da parte do povo de Deus, no sentido de, por vontade e iniciativa própria, fora deste tempo, que era o tempo de Deus, instituir um rei para si. A resposta que a própria palavra dá é que várias árvores frutíferas foram convidadas para reinar na floresta, e só o espinheiro, enfim, é quem aceitou reinar, porque nada dele poderia ser aproveitado e faria falta. De modo que, se ele deixa de produzir o fruto que produzia para ser rei, então não se perde nada. Com essa imagem do espinheiro, fica claro que aquele não era o momento, que a escolha do povo de Deus não foi uma escolha acertada, que havia um tempo de Deus sem sacrifícios, do ponto de vista de alguém ter que deixar de produzir e fazer crescer para ser rei do povo de Deus. Mas que no tempo de Deus isto aconteceria e seria uma bênção, como de fato começou mais tarde e aconteceu com Saul e depois com Davi. O evangelho de hoje nos fala de maneira bastante interessante daquela parábola de Jesus que contrata, de acordo com a parábola, contada por Jesus, contrata trabalhadores para a vinha em diversos horários, e no final tudo que foi combinado com todo mundo é pago, mas aqueles que começaram a trabalhar primeiro reclamaram porque observaram que os que chegaram depois, mais tarde, para trabalhar na vinha, receberam o mesmo. E tem uma frase interessante no meio desta parábola, que o dono da vinha, diante da reclamação daqueles outros, disse: olha, o que eu combinei com vocês foi pago. Mas estes aqui trabalharam menos aqui, mas eu decidi que daria a mesma coisa. Ou você está achando ruim, ou está com inveja de minha bondade, de eu ter sido bom. Não posso ser bom, não posso ser generoso, além de com vocês ser justo. De modo que existe aí também uma reflexão interessante sobre o tempo, a maneira como esse tempo se dá
e se desenrola, que é distinta. É só na nossa intimidade com Deus que a gente vai entendendo, na medida que vai se realizando também na nossa história, algumas coisas que o tempo vai nos mostrando, a gente vai entendendo então o agir de Deus, o tempo que se adianta, o tempo que se estica um pouco mais e que nos exercita na paciência. Imagino que hoje tem um grande convite para nós, no sentido de entendermos os tempos de Deus, o tempo de Deus, o nosso desejo que não é descartado ou desconsiderado, mas o tempo de Deus que trabalha no sentido de ser para nós bom e generoso, como o homem da parábola contada por Jesus, que contratou trabalhadores para a vinha, que quis ser, no mínimo, justo. E muito mais do que justo, se mostrou ali também bom e generoso. Que experimentemos no tempo de Deus em nossa vida, na interseção deste tempo com nossas expectativas e nossos desejos, a justiça e mais a generosidade do nosso Deus. Um dia abençoado para todos.